7h mais 32 minutos, vamos à nossa entrevista do dia, Luiz. Bom dia, estamos recebendo hoje no estúdio aqui o nosso amigo, posso chamar de amigo, presidente do PDT, Partido Democrático Trabalhista, e também vereador, professor André Jukoski. Seja bem-vindo. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham aí por esse meio de comunicação. Para nós é uma satisfação sempre muito grande, porque eu acredito que quem exerce mandato legislativo, ele precisa sempre estar disponível para prestar contas para a comunidade, e a imprensa tem um papel muito importante nisso, em divulgar, em questionar, enfim, colocar a comunidade cada vez mais próxima de seus representantes. Então, sempre todo o convite eu aceito com muito carinho, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Perfeito. Bom dia, vereador. Bom, antes de começar a nossa entrevista, nós conversávamos aqui um pouco sobre a sua história no Legislativo, é o seu segundo mandato aqui em Erechim, mas o seu terceiro mandato na sua história política como vereador, né? O senhor já foi vereador lá em São João da Ortiga. E eu lhe pergunto que avaliação que o senhor pode fazer do seu mandato atual, do momento que o senhor está vivendo aí na política aqui em Erechim. Olha, eu posso dizer para vocês assim, ó, que a política, ela oscila entre a realização das conquistas e a frustração das coisas que a gente não consegue fazer, né? E o poder do vereador, ele é bastante limitado, porque vejam bem, nós estamos numa época de inverno, com o hospital falando de um possível déficit de pelo menos 19 milhões. E eu faço uma proposta para que a gente deixe a UPA aberta pelo menos até as 24 horas, com mais alguns profissionais, e até hoje ninguém do grupo do governo veio conversar comigo sobre a proposta. Da mesma forma, a questão do IPTU. Nós temos que estimular os empreendedores, as pessoas que empreendem. O que acontece? Foi feita uma proposta por mim, um projeto de sugestão, desculpem, sobre o contribuinte que paga em dia, o bom pagador de IPTU, eu coloquei o nome do projeto, para que oferecesse descontos progressivos aos bons pagadores, para a gente estimular essa receita do município. Houve 1 ou 2 reuniões e depois foi colocado na geladeira. Então, a avaliação que eu faço, Leandro, né? A avaliação que eu faço, Leandro, é assim, ó. Nós tivemos muitos avanços, a gente está sempre em permanente contato com a comunidade. Eu e a minha equipe de gabinete, nós, na terça pela manhã e na quinta pela tarde, a gente sempre tem uma agenda de visitas, né? Porque o representante público, ele não pode fazer as visitas só em época de eleição. As nossas redes sociais são bem atuantes para que o pessoal se sinta à vontade para colocar as coisas. Então a gente procura fazer o nosso melhor. Mas eu acredito que, e vindo um dia a ocupar uma vaga no Poder Executivo, nós precisamos potencializar a discussão com vereadores, enfim, independente de serem da base ou não. Porque o pedido do vereador é um pedido da comunidade, não é um pedido da oposição. E Erechim não evoluiu nesse aspecto. Tanto é que nós temos um novo conceito na gestão pública. Ontem eu participava de um encontro, de uma aula na gestão pública que eu estou fazendo na Universidade Federal Fronteira Sul, com um palestrante da Universidade Federal de Viçosa, acho que é Minas Gerais, ele é do Espírito Santo e tal, sobre os laboratórios de inovação. Mas os laboratórios de inovação não são feitos de computadores, são feitos por pessoas que sentam para discutir a realidade. Um trabalho muito semelhante ao do CODER, só que de uma forma institucionalizada para dar os rumos para o município. Então eu acho que a atual administração, como tem o representante, o prefeito Paulo Polis, já foi mais aberta ao diálogo no passado. Hoje parece que por pegar essa questão de uma segurança na gestão e tal, e vejam bem, eu deixo claro em todos os meios que eu passo, não estou dizendo que o governo não trabalhe, mas a gente vê, por exemplo, em algumas secretarias, a gente sente de certa forma que é um direcionamento a outra coisa. Secretário municipal,
deveria ter uma regra de não ser candidato, porque senão o secretário municipal acaba trabalhando em função da sua eleição. Então, essas coisas a gente tem que ter esse cuidado, enfim. Mas se eu for avaliar, Leandro, assim, eu vou dizer para ti assim, a gente está fazendo o possível para contribuir com o futuro do Erechim, independente de qualquer coisa, né? André, quando o senhor fala agora, então está surgindo essa possibilidade do André, candidato já na próxima eleição, vai colocar o seu nome à disposição? Há essa possibilidade? Porque ventilações tem bastante, né, André? Sim. É que o que acontece, historicamente, Luiz, né? Isso. Luiz, historicamente em Erechim aparecem vários nomes dizendo que vão ser candidatos. Sim. Em 2018, o partido em Porto Alegre me sondou para uma possível candidatura a deputado federal. Eu disse, eu vou. Eu pensei assim, nós tínhamos, na época, fazia parte do partido Marlon Santos, né? Eu disse, olha, o Marlon vai fazer uma grande votação daqui a pouco com 20, 30 mil votos, então acaba virando deputado federal. Eu comecei, disse sim e fui até o final. Me arrependi no meio, Resultado disso, o último, vou te dar só o último deles. Agora já no início desse ano, por poder acessar essas pessoas, o deputado Burman mandou 50 mil, essa é a última, 50 mil para a gente cobrir a UBS do Altarioli. Então, quando a gente diz eu vou ser candidato, a gente tem que ter o compromisso de quando chega lá na frente dizer assim, então tá aqui, concorra. Você tem que ter a questão do compromisso de honrar o que tu falou. Então, eu coloquei o meu nome à disposição do partido, estão se construindo vários diálogos com vários partidos. A gente sabe que se eventualmente a gente vier a participar do processo, é um processo muito complicado, porque hoje o grupo do governo é um grupo muito capilar, vamos dizer assim, é muita gente participando do governo, o que tem um aspecto positivo e o que tem um aspecto negativo, levando em consideração a ocupação de espaços, aí é uma outra questão, né? Mas o que acontece, e volto a dizer, por que isso? Não é um projeto simplesmente pessoal. Claro que eu acredito que para aqueles que foram prefeitos de Erechim, para o Colles, que é prefeito de Erechim, é uma distinção que não tem como se apagar. Mas o fato é que eu não concordo com as prioridades do atual governo. Porque eu acredito que muitas coisas boas aconteceram, a iluminação com LED, enfim, mas problemas estruturais da cidade não foram resolvidos. Volto a falar do hospital. Que tipo de alternativa a gente buscou quando 15 hospitais no estado trabalham no formato que Erechim trabalha e a gente não mudou nada disso? Nós temos 105 anos, eu moro no centro da cidade, eu chego em casa e sinto cheiro de esgoto, porque a cidade com 105 anos não tem 1 metro cúbico de esgoto tratado. Vamos falar da água? Se não fosse a transposição, que foi num outro governo, até do próprio Polis, com a Ana, se não fosse a transposição, nós estávamos sem água. Mas depois da transposição, a gente pensou em quê? Ou seja, existem questões, a questão da coleta do lixo. Hoje nós pagamos praticamente 10 milhões, se não mais, 10 milhões de reais, acredito que seja o número do orçamento, para mandar recursos que poderiam gerar riqueza dentro da cidade através de uma usina própria. Por que a gente não busca alternativa? Vamos fazer o normal e às vezes com um atendimento precário do recolhimento de lixo. Então, muitas coisas aconteceram, mas o essencial, o feijão com arroz, a gente fez. O feijão com arroz e mais. Vamos dizer assim, muita coisa do feijão com arroz que não aparece não foi feito, e muita coisa que a gente pode evoluir para a gente não ficar olhando para Chapecó, desculpe, não ficar olhando para outra cidade dizendo assim, meu Deus, o que acontece que a gente está correndo atrás desses loucos? Né? Por que a gente não se dizia, nós éramos referência para Chapecó,
O que aconteceu? A gente sempre usa Chapecó, mas a gente precisa ser um pouco mais ousado, não só no discurso, mas na prática também. E esse papel que o senhor está desempenhando, é possível um gestor fazer? O senhor está criticando o que teria que ser feito para mudar esse processo? Porque, André, a gente sabe que esse dia a gente traz pessoas aqui, nada é por acaso, mas o que nós poderíamos fazer, o senhor como futuro, pensando como um gestor? Tem possibilidade, se alguém lhe convidasse, isso pode chamar-se, André, vem cá, vamos conversar, esses teus projetos aí, o senhor teria uma via que podia indicar, vamos fazer tal, ou amanhã o prefeito André faria diferente? Tem ferramenta para fazer isso? Luiz, a ferramenta para executar qualquer mudança é recurso. No poder público a gente não faz nada sem dinheiro. Qual é a arrecadação anual de Erechim? Em torno de 500 milhões. Em um mandato, a gente recolhe 2 bilhões. Sobra. 2 bilhões. Entre Fundo de Participação do Município, IPTU, INSS, ISSQN, emendas parlamentares, papapá, a gente recolhe 2 bi. O que me causa assim a grande decepção do órgão público hoje, e daqui a pouco isso eu tenho que ser muito resiliente em alguns pontos, mas grandes acordos para projetos de manutenção de grupos políticos no poder político da cidade, grandes projetos, grandes grupos eleitoralmente conectados, é inchamento da máquina pública. Hoje nós temos praticamente 50% do orçamento comprometido com folha. Nós precisamos enxugar. Outro detalhe, vamos falar de Secretaria de Obras. Eu tenho uma ideia muito simples. Se efetivando uma candidatura, se efetivando um projeto de governo, se efetivando uma proposta para a comunidade, por que a Secretaria de Obras não trabalha em 3 turnos? Nós temos 270 funcionários concursados na Secretaria de Obras. Veja bem, e eu não estou movimentando dinheiro ainda. Num orçamento de 90 milhões ano. Tem 270 funcionários, faz 3 turnos, vamos trabalhar até as 22 horas. Você quer horário para desenvolver tapa-buraco, pavimentação de novas vias, obras necessárias num momento mais tranquilo do que das 19 às 22 horas? E como vereador, o senhor pode dar uma sugestão dessas, prefeito Polis, de repente está ouvindo, diz assim, Polis, vamos tentar botar esse... O senhor já teve essa comunicação? Eu tenho feito vários projetos, vários pedidos, mas é aquela coisa, não volta nenhum retorno. Então eu acredito assim, se houvesse interesse no que eu tenho apresentado, haveria algum tipo de retorno. Só que hoje, na verdade, a Câmara de Vereadores tem um grande problema. Nós temos 12 vereadores da base do governo, que o contraponto é praticamente uma ofensa. E eu tenho uma prática de cuidar como eu conduzo, como eu falo as coisas, e volto a dizer, eu nunca disse que o atual governo não tem feito obras. Vai ser entregue o BS, vai ser entregue escola, foi entregue o parque, mas aí o que eu procuro olhar e botar na balança? Com 2 bilhões, isso que nós estamos recebendo como população, tá ótimo, tá bom ou poderia ser melhor? No meu entendimento, poderia ser melhor, né? Então é isso que eu coloco. Eu vejo o esforço das mais diversas secretarias, por exemplo, converso muito com a secretária de Saúde, onde no início do mandato eu fui lá, um projeto que eu já coloquei na época do Schmidt. É impossível nós estarmos na era digital e ter fila para marcar consulta. Nós temos que ter, hoje, nós temos que ter um sistema que nos atenda assim, olha só, Luiz, sai tudo do Luiz. Quanto ele contribui para o município, onde ele mora, que tipo de doença ele tem, quantas vezes foi na UBS. Gente, é só pegar o gov.br. Hoje o contador ele não quer mais papelada, ele quer a tua senha do Gov. E aonde nós estamos nisso?
coisa que municípios que se desenvolveram já atuaram. Então, é uma coisa assim, ó, por isso eu digo assim, ó, eu acho que se distanciou muito essa questão política eleitoral, e em Erechim a gente acaba deixando de produzir debates um pouco melhores para ouvir o contraponto. Então isso eu acho que é uma falha do atual governo, né? Porque quando tu vai na Câmara, quem acompanha sabe que eu coloco contraponto, vem 4 ou 5 vereadores, aí falam de tudo que acreditam que está sendo bom na cidade. Eu quero que respondam as minhas perguntas. Afinal de contas, tá, o Hospital Santa Terezinha, por exemplo. O Hospital Santa Terezinha a gente pegou, o Erechim tomou, tem meia dúzia de cargos para indicar. Mas o déficit sempre quem paga? Sobras da Câmara, aí vereadores que cuidam do dinheiro público, que não tiram uma diária como eu há 7 anos, nunca tirei uma diária, o cara vai lá, sobra, a gente manda para o Santa Terezinha. A gente acaba atendendo uma demanda regional, por quê? Por meia dúzia de cargos eleitorais, a gente tem que abrir a gestão ou mudar a forma de gestão do hospital. Até quando a gente vai sobreviver? Então, são essas coisas assim, ó. E vou lhe dizer... Agora, vereador, deixa eu te interromper um pouquinho. Mas nós trouxemos aqui os vereadores e a gente percebe, sim, que na política... o senhor vai fazer uma coligação, o senhor não vai conseguir ganhar sozinho, o senhor vai ter que fazer uma coligação. E nesses acordos, como consegue contornar essa situação? Porque se um partido ali apoiou, automaticamente ele vai querer participar com o outro. E como é que o senhor vai negociar isso aí? Deixa eu só aumentar um pouco essa pergunta, que é o seguinte, o senhor fala aí que tem interesse que o seu partido, o PDT, tenha uma vaga, busque uma oportunidade no Executivo Municipal. Mas o senhor sabe bem que uma eleição é feita de alianças, né? O senhor inclusive falou que o senhor tem conversado com outros partidos e em busca de uma possível abertura, né? O senhor vê aí uma parceria com outros partidos assim que fazem uma oposição à situação do governo, como o senhor faz atualmente, assim, hoje em dia, para concorrer ao Executivo? Veja bem, para a política eu tenho um grande problema. São 7 anos de vereador, eu não tenho nenhuma indicação de cargo. E a comunidade no geral acha isso interessante e tal, mas muitas vezes não prestigia isso. E isso eu falo bem tranquilamente, porque é a questão assim, esse sou eu não consigo ser diferente. Eu não tenho nenhuma indicação, e vejam bem, eu fazia parte da base do governo do Luiz Francisco Schmidt e não tive uma indicação de cargo. Eu quero que encontrem, não tive nenhuma. E aí o que acontece? Essa é uma dificuldade que eu encontro, mas eu tenho feito diálogo para quê? Vejam bem, tem a importância de você ter os teus de confiança te ajudando a fazer a gestão do município. Pessoas técnicas. Eu não posso pegar um cara que segurou a minha bandeira e daqui a pouco ele tem formação em administração. Na administração não vou colocar porque ainda acaba, mas vamos dizer, o cara tem formação, sei lá, em ciências da computação e colocar ele num cargo da saúde que não tem nada a ver com informática. E vejam bem, o que tem vindo de projeto para dar GS. Para que vocês tenham uma ideia, eu tenho cobrado a reforma administrativa e já volto a responder a pergunta, mas só para fazer o fechamento, Leandro e Luiz. Teve uma GS que, para controlar a quilometragem dos carros da vigilância sanitária e mais algumas coisas, a GS era de R$ 1.800, uma gratificação do serviço. Mas onde nós vamos parar? É aí que sobraria o recurso. Faz o plano de carreira. Não, manda um projeto de um dia para o outro para votar com centenas de páginas para ninguém conseguir ler. Aí os vereadores têm que tomar uma decisão. Eu votei contra. Eu não posso abarcar um monte de despesa no município sem ter consciência do projeto. E por que no apagar das luzes veio o projeto? Então, as alianças, Leandro e Luiz, eu estou procurando pessoas, o PDT tem procurado pessoas e grupos políticos que tenham algo muito semelhante de pensamento. E eu vou te dizer,
eu não tenho pressa e nem obrigação de ganhar nenhuma eleição. Eu tenho a minha profissão, né? Eu tenho uma vida fora da política que me conduziu a 2 mandatos e ter o respeito das pessoas. Eu só acho que a sociedade erechinense precisa ter a oportunidade de ver um contraponto. Porque esses dias eu comentava num outro meio de comunicação, se não vamos fazer eleição em Erechim para prefeito a cada 16 anos, nós temos 50 anos de cidade, temos 4, 5 prefeitos, mas será que a gente não... E quando, por exemplo, eu muito dificilmente volto a concorrer no Legislativo, porque eu acho que a Câmara é um espaço transitório de representação, não é local para carreira, nem a própria Prefeitura é local de carreira. Eu acho que 2, 3 mandatos estourando, né? Tá ótimo. Agora, nós temos, senão, quando nós vamos criar novas lideranças? Pega a média de idade da Câmara de Vereadores hoje. Será que a gente não vai repensar? Vai nos partidos políticos e vê quantos jovens querem participar. Por quê? A culpa é dos líderes, não abrem espaço. Grandes partidos, veja bem, veja o PTB, vou usar como exemplo, né? Eu peço desculpa aos integrantes, mas a nível do Rio Grande do Sul, principalmente, foi um grande partido. Hoje depende de uma fusão para sobreviver, porque não teve competência. O PDT está passando por esse problema. Depois que nós perdemos o Brizola, a gente está passando por esse problema também. Nós temos que refletir muita coisa dentro do nosso partido. Então, é aquela coisa, aliança é necessário fazer, mas a gente tem que ter critério. Porque se não administrar, aí nós vamos fazer o feijão com arroz mal feito, ou mais do mesmo, e vamos estacionar a cidade mais 4 anos. Se é para isso, Luiz, se é para isso, Leandro, não sou nem mais pré-candidato, eu quero fazer algo diferente, se tiver essa oportunidade. Mas é a questão assim, ó, temos que coligar com pessoas que não queiram, vamos fazer plano de carreira, porque vejam bem, agora veio a questão do IEP, nós estamos com um problema. Aí o IEP, para onerar mais o funcionário, veio o projeto. E é um projeto que a gente tem que ter muita consciência para votar. E o plano de carreira que foi prometido desde o primeiro dia de governo. Com o IEP cobrando mais, e daqui a pouco sem plano de carreira, o cara dependendo de levantar a bandeira para poder ter uma remuneração melhor, bons funcionários vão se afastar do serviço público. E eu defendo o funcionário público porque a administração pública, os agentes de inovação são os servidores públicos. E aí, a gente está fazendo o que com o nosso servidor? Você vai fazer campanha para mim, você fez campanha para mim, você é dos meus. O critério não pode ser esse. Isso tem que acabar. E isso não é em Erechim, Por que as estatais estão quebrando no Rio Grande do Sul? 7 níveis hierárquicos, todos na base de 100 cargos, tem 700 pessoas que não precisam estar lá trabalhando, tudo cargo político. Baixa para 3, baixa para 2, tu não torna um Estado mais viável? Não, mas aí vem outros tipos de reforma, machucam o magistério, machucam uma série de coisas. Mas isso não é um vício político? E como é que, agora o senhor como presidente do partido, nós estamos já chegando no ano que vem a campanha. Sim. Como é que o senhor vai passar essa imagem para quem quer se filiar ao partido? E mais do que isso, incentivar aquela senhora dona de casa, aquele jovem, aquela senhora, a entrar para essa política, me perdoe, mas parece às vezes utopia, porque isso é uma questão que as pessoas estão viciadas, os princípios não têm valor, né? E como mais essa questão de como é que se faz tem sempre essa questão hoje em dia as pessoas estão com medo entre você é esquerda, você é direita, você é o quê, você tem que ter um posicionamento político, e muitas pessoas fogem disso, não querem entrar na política para não ter essa opinião. Como é que o senhor pretende convencer, porque agora o senhor vai para uma eleição municipal, precisa ter candidatos a vereador no seu partido, serão 18 pelo menos, né? 18 vagas. Como é que convencer essas novas lideranças que o senhor fala para vir para dentro do partido? É que na verdade você tem, a política é um ato de coragem. Boa. Tá? A política é um ato de coragem. Vejam bem, gente, as pessoas podem entender como demagogia e eu não estou preocupado com isso. Eu estou em paz com a minha consciência. Quem faz política faz por vocação. Quem faz a boa política faz por vocação, porque eu na iniciativa privada,
no início do mandato anterior, eu recebi proposta, inclusive, para administrar um grande grupo educacional fora da cidade de Erechim. Eu não aceitei porque eu tinha um compromisso com a cidade, compromisso com todos, com milhares de pessoas que votaram em mim. Então, assim, ó, nessa questão de nominata a vereador é difícil, mas nós já temos um grupo suficiente para fechar uma cadeira de pessoas que entenderam essa proposta. E daqui a pouco, assim, ó, Luiz e Leandro, é um pouco utópico, sim, mas vejam bem, quando disseram para Einstein que ele era maluco, ele não desistiu. E, por favor, não levando a parte de gestão, a gente tem que insistir no que a gente acredita. Porque eu acredito assim, ó, o Brasil é muito jovem em questão de democracia. Nós temos um grande problema no Brasil e ele é essencial para a nossa vida, que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional se vende por qualquer coisa. Gente, o Congresso Nacional é complicado. E aí, o que acontece? Essa polarização entre PT e PL levaram os olhares para o STF. Olha para o Congresso Nacional. Olha como se comporta. O meu partido não me consultou para fazer parte do governo do Estado, porque eu não concordo com o Eduardo Leite. Eu não concordo com o que estão fazendo com os professores. Mas nem aí, o que muita gente faz? Sai da política, abandona porque não vale a pena. E quem vai mudar isso? Eu tenho um filho de 4 anos, eu tenho uma filha de 19, eu tenho uma filha de 23. Que obrigação eu tenho com o futuro delas? Eu me preocupo. Eu sei que é um pouco assim, parece para os dias atuais, com a gente voltado para o desenvolvimento e para o capital, eu tinha que ganhar dinheiro na iniciativa privada, né? Mas o que acontece? Quem vai fazer essa mudança? Agora, o cidadão lá em casa, ele precisa olhar para os candidatos e pensar assim, fala bonito, mas e na trajetória? Uma coisa é o que vem, o discurso, outra coisa é o que essa pessoa entregou. Porque vejam bem, ó, eu vou citar um exemplo meteórico da política. O deputado Nicolas. O cara é excepcional em redes sociais, mas ele nem conseguiu atingir uma idade suficiente para mostrar efetivamente alguma coisa que ele tenha feito. Um projeto. Eu quero um projeto do Nicolas. Um projeto. Eu não estou dizendo que ele é ruim. Eu só estou dizendo que daqui a pouco toda essa importância que a gente dá para um político como esse, e o que acontece? Se atua... Gente, a última eleição foi patética. Prefeito, desculpe interromper, mas por outro lado, eu estou chamando o prefeito, agora me empolguei. Mas aí entra o contraponto. E aquele político que está de carreira, que tanto tempo fez poucos projetos, como é que a gente consegue livrar esse pesado que está surgindo e aquele velho político, a raposa velha? Como o senhor vai contornar isso aí daí? Não, mas isso é um trabalho de despertar de consciência. Daqui a pouco tu pega, a pessoa faz o trabalho dela, eu não vou dizer que a pessoa que tem vários mandatos é ruim, não é isso. Mas, e a nossa obrigação com as novas lideranças está onde? Então, é aquela coisa assim, ó, nós precisamos partir para uma nova consciência, porque vejam bem, por que eu falei que a última eleição presidencial foi patética? Porque o Lula acordava de manhã e enxergava o Bolsonaro no espelho. O Bolsonaro acordava de manhã e enxergava o Lula. Um não existe sem o outro. E continua esse debate agora, depois que começou tudo. Isso é bom para o país? Não, porque tem uma ala do Congresso só preocupada em tentar pegar alguma coisa do Lula, e tem uma ala do Congresso tentando só mostrar que o Bolsonaro foi ruim. E no meio disso tudo, está um orçamento. Vocês sabem qual é o orçamento do Brasil? Eu não tenho dado atualizado, tenho um dado bem velho. 2015, 180 trilhões. Sabe quanto é investido em saúde? 1,5. E nós discutindo se o Lula é mais bonito que o Bolsonaro? É isso que eu não aguento mais, sabe? Então, as mudanças, elas são difíceis de ocorrer, mas toda grande caminhada, Luiz e Leandro, eu não sei que escritor que disse isso, começa no primeiro passo. Se o meu primeiro passo vai fazer diferença no futuro, eu não sei.
mas eu vou morrer em paz o dia que isso acontecer. Vereador, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios do UOL Online. Nós ficamos muito felizes e honrados em recebê-lo aqui, como também presidente do PDT. Nós temos buscado conversar com todos os partidos, com todas as lideranças políticas, independente se são de um lado, do outro, que defendem, porque nós aqui do UOL Online defendemos sempre o diálogo, né? O diálogo, que todo mundo possa apresentar a sua ideia, a sua opinião, que é sempre o mais importante para os nossos espectadores terem aí a sua decisão no momento que escolherem e também para poderem cobrarem os seus gestores. Então, muito obrigado pela sua vinda aqui. Volte a trazer, os nossos microfones ficam sempre abertos para que o senhor, o seu partido, suas equipes possam estar aqui falando com a nossa comunidade. Muito obrigado. Leandro e Luiz, eu quero... Desculpem a gripe aqui, mas eu agradeço o espaço e, como eu falei inicialmente lá, a imprensa tem um papel muito importante na disseminação da mudança também. Nós precisamos acreditar que nós podemos viver outros tempos. E digo para vocês, vamos falar de Erechim, falta pouco para Erechim ser perfeito. Falta pouco. Nós temos uma cidade com uma excelente segurança. E veja bem, a segurança é obrigação do Estado, mas se não fosse o projeto Sentinela, que é uma coisa da comunidade, a Brigada Militar, a Polícia Civil, trabalhando em conjunto, coisa que não acontece em qualquer lugar, nós não teríamos índices tão satisfatórios como temos. Falta pouco. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E a gente precisa acreditar que as coisas podem ser diferentes. Do contrário, a gente não enxerga futuro. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu também estou à disposição de vocês para que a gente sempre possa debater o que é melhor para Erechim. E o papel de vocês é muito importante. Quero mandar um abraço para todo mundo que nos acompanhou. E o nosso gabinete está sempre à disposição. Faça as suas pontuações nas nossas redes sociais. Enfim, venha visitar o nosso gabinete, porque o nosso trabalho é para todo mundo que está aí e na expectativa de que Erechim fique cada vez melhor. Muito obrigado. Luiz, obrigado. Até amanhã.